Vamos lá. Trabalhar muito nunca foi o problema. O problema é decidir avançar para um próximo nível sem estrutura. Sem estrutura para sustentar essa decisão. O fato é que muitas empresas técnicas, elas trabalham muito. Elas entregam bem. Muitas delas têm um produto ou um serviço forte, robusto, né, conhecido no mercado. Mas mesmo assim, muitas dessas empresas, elas travam ou quebram. E empresas técnicas não quebram por falta de trabalho. Elas quebram por decisões mal estruturadas. Então, uma empresa técnica, uma empresa industrial, uma empresa que tem, né, um processo de venda complexa, ela não trava ou ela não quebra, não é por falta de vendas, é por falta de uma estrutura de decisão que sustenta a longo prazo esse processo de manter, crescer ali os resultados comerciais e principalmente o financeiro. Vamos lá. Seguinte, este método não começa do zero. O que eu quero dizer aqui, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: esse método ele foi pensado para empresas que já faturam, empresas que já funcionam, né? Elas já operam e querem evoluir a forma como decidem para levar os resultados para um próximo nível. É para empresas que querem operar em um nível profissional. Empresas em momentos geralmente ali mais iniciais, né? Ou, né, tem um perfil empresas que já são maduras, empresas em momentos iniciais, e tem as empresas que também estão querendo crescer, são quatro. E empresas em crise extrema. Elas primeiro precisam resolver outras prioridades. Nós temos programas para isso também, mas não é hoje sobre eles que a gente vai falar, tá bom? Aqui o foco desse material aqui, dessa conversa aqui que eu quero dar com você, é a maturidade. O foco é sobre maturidade, controle e previsibilidade comercial e financeira em um negócio que fornece para a indústria, um negócio industrial, que tem uma venda industrial complexa. Esse contexto, tá? Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje funciona melhor para empresas que já estão em operação, ok? Vamos lá, continuidade. E por que que você deveria me ouvir, né? Primeiramente, isso aqui não veio de livro. O que eu estou apresentando para você não veio de livro. Veio de erro, de dívida e de correção. De quem? Minha. Então é um jogo de skin in the game. No jogo, eu já vivi o jogo. Então eu precisei quase quebrar, eu precisei errar, quase quebrar, para entender como fazer um negócio não quebrar e tornar previsível e lucrativo ao longo dos meses de forma contínua, forma previsível, tá? Deixa eu falar aqui pra você, não foi um caminho bonito, não mesmo. Mas foi um caminho real que eu precisei viver, tá? Só para você ter uma ideia, eu saí de uma dívida de quase 700 mil reais, não porque eu vendia mais, mas porque eu parei de decidir errado, parei de tomar decisões erradas, sem fundamentos, sem achismo. Ah, vende mais. O problema não era vender. Vender algo que era relativamente simples para um público específico, né? Uma venda complexa para um público específico. Então, de corte, ó, vender corte de jato d'água, vender ferro cortado, né? Então, eu saí dessa dívida não porque eu vendia mais esse serviço, mas porque eu parei de decidir errado de vender mais. Eu comecei a olhar ali o que importava, ali dentro daquele negócio. E o que eu faço hoje, tá, é organizar a minha experiência em um método para que outras empresas elas não precisem aprender do jeito mais caro. Eu acabei aprendendo do jeito mais caro, mas eu entendi que existe um caminho mais eficiente,
que tem um retorno mais previsível e mais imediato e com uma margem maior. E isso aqui não é teoria. O que eu estou trazendo para você é prática organizada. Beleza? Vamos continuar. Gosto dessa frase aqui: vendas não quebram empresas. Bom, tem uma coisa que eu aprendi para quebrar um negócio é ele crescer rápido sem ter estrutura para aguentar esse crescimento. E o digital, quando empresas migram, né, o digital ou usam o digital para aumentar ali os resultados comerciais, a grande maioria, principalmente essas mais técnicas e industriais, ou elas encontram um teto de produtividade, ou elas aumentam o faturamento e quebram porque não conseguem fazer entrega. Aí tem processo de precificação. Bom, deixa eu trazer aqui exemplos. O fato é que muitas empresas elas vendem muito bem, mas a grande maioria vende de um jeito que pressiona a operação, pressiona a margem. Eu estou falando de margem de lucro líquido, a margem líquida, tá? Não margem bruta. Eu estou falando de margem líquida. E o que eu vejo na grande maioria das empresas que eu tive a oportunidade de acompanhar e ter na minha fiz a gestão, não era falta de competência, era a falta de uma estrutura adequada ao contexto. Que contexto? Principalmente, ó, eu vou falar que quase na totalidade, 99,999, para não falar 100%, porque, ó, eu não vi. Eu vou tomar cuidado para não falar 100%, mas como por de ter atuado como consultor, um negócio maduro, ele tem um controle do comercial, do financeiro e do operacional integrado. Então, esse é o contexto adequado. É quando você tem uma estrutura que conversa o comercial, publicidade, marketing, vendas, o financeiro, tem ali a precificação, as margens, análise ali de resultados, ok? E a operação, capacidade produtiva, estoque, por exemplo, se precisa fazer, tem logística, e depende do modelo de negócio em si. Então, mais de 20 anos atuando no mercado, o que eu comecei a ver é que existem empresas que vendem muito bem quando vão para o digital, mas elas acabam vendendo muito, só que crescer, né, vender muito, elas acabam vendendo muito, mas sem uma estrutura que suporte, né, esse contexto, isso acaba criando a ilusão de crescimento, a ilusão de ter uma empresa saudável, né? E no final, isso acontecendo dia após dia, acaba gerando não, acaba virando pressão operacional, a equipe não suporta mais fazer, acaba virando margem errada nos produtos errados, decisão comercial errônea. Em outras palavras, vira caos, né? Vira caos. Ponto. Por exemplo, o que que quebra uma empresa? Venda errada, baseado num modelo errado. Para trazer como exemplo, vender, por exemplo, um modelo vai para a indústria, uma empresa mais técnica, né? Que é o meio natural, mas eu consegui entender, de uma certa forma, como fazer os ajustes e adaptações do modelo ali mais do comércio, do serviço para a indústria e, e vice-versa. Foi à frente de duas mãos, né? Vai e volta. Comecei a entender. Por exemplo, o que quebra é vender, por exemplo, um serviço industrial como SaaS, sem ter feito as devidas adequações. Vender como SaaS não funciona na indústria se não for feito os devidos ajustes, né, de formato, de entrega e principalmente na estrutura que vai sustentar tudo isso. O contexto de um SaaS, Software as a Service, é outro. A indústria é outro. O comércio é outro.
O serviço é o. Mas não dá para unir? Dá. E é justamente isso que a gente faz. Por isso que a gente fala que as empresas que já têm estrutura, elas são as mais eficientes, porque elas já têm uma estrutura para suportar essa expansão. As que começam do zero, a gente tem outros programas, é legal que elas já começam certo. E aí elas fazem as etapas. Olha, vocês que não é comum, a gente está vendo aí que algumas empresas começaram do zero, ultrapassadas que já estão existentes. Mas não é conversa para hoje, tá bom? Vamos continuar daqui. E vamos lá. Aqui, ó, empresas maduras decidem melhor. O que eu quero dizer aqui? Uma empresa que tem estrutura, controle e rotina, ela decide melhor. A gente está falando de previsibilidade. Juntar esses três, estrutura, controle e rotina, a gente está falando de previsibilidade. O fato é que empresa boa não cresce no improviso, não cresce no escuro, não cresce na imprevisibilidade. Empresa boa, empresa madura, né? Ela entende como vende, ela entende como ela controla o dinheiro, controle financeiro, e geralmente o processo de tomada de decisões para se vender e controle do dinheiro, ele vem baseado numa rotina conhecida, definida, né? O processo ali definido, etapa por etapa, e dados concretos. Ó, fizemos isso, aconteceu isso. Opa, vamos mudar aqui. Ah, fez o ajuste. Agora está acontecendo isso. Ah, não, volta. Ah, não, muda. Dados concretos, evidências concretas. Bom, então a gente está falando daqui, ó, na junção de maturidade. E o que que faz essa maturidade? Exatamente isso aqui, ó. Mais gosto. É um método. O meu método baseado em 5 pilares. Arquitetura comercial para empresas técnicas ou arquitetura comercial para a indústria. ACI, AC, né? AXI, como eu gosto de falar. Presta atenção. Eu organizei tudo isso em um método direto ao ponto, pensado para prioritariamente para empresas técnicas e empresas industriais, mas eu comecei a entender e aplicar em modelos de negócios locais, mais tradicionais, né? Eu estou falando de modelos de negócio offline, com um produto ou serviço muito bom e com uma oportunidade de melhorar, aumentar, evoluir ali seus resultados comercial, financeiro, carteira de cliente, qualidade, o que o negócio fizer sentido para o negócio. Mas no final das contas, o mais importante é lucro, é quanto de dinheiro sobra no final do mês, tá? Evoluir essa oportunidade usando online. Em outras palavras, é ter uma operação mista. É o que eu gosto, é o modelo que eu acabei me aperfeiçoando, acabei me especializando, tá? É uma operação mista entre o offline, modelo online, offline, também conhecido, né? Ou como eu costumo dizer, uma operação híbrida, um modelo de negócio híbrido. Tem um modelo, tem ali a parte offline e o modelo online. E no industrial e técnico isso acontece muito. Um exemplo bem simples, fora do contexto, só para vocês entenderem. Uma peça foi comprada, ela é fabricada, né? Ó, tá vendo? Ó, uma peça foi comprada, material físico. Foi usinada, foi fabricada, né? Foi preparada, usinada, físico. E ela foi vendida. E o processo de venda pode ter sido produção aqui em São Paulo, um cliente lá em Santa Catarina. A comunicação veio por meio da internet, né? Então é um meio. Então você está fazendo essa conexão. E existem outros produtos que você só faz uma entrega online, né? Por exemplo, os nossos processos de mentoria, né, que a gente acaba trazendo mais esse direcionamento. Existe também os processos que a gente faz, ajuda, resolve o problema do empresário, ali da empresa, mas muitos preferem, calma aí, eu quero ter o controle. A gente é a favor, né, de ele assumir o controle. A gente ensina o que tem que ser feito diante daquele desafio. E esses pilares são muitas vezes isso. Então, o que eu acabei fazendo é que eu organizo tudo isso em um método direto ao ponto, certo? Traz previsibilidade comercial e financeira. Deixa eu apresentar para você aqui o método. 5 pilares da arquitetura comercial para empresas técnicas ou industriais, certo? Primeiro pilar, né? O diagnóstico de estrutura comercial. Vamos deixar bem claro.
antes de continuar. Esses pilares que eu vou apresentar aqui, esses 5 pilares, eles não são teoria. Ponto. Não são etapas. São fundamentos de decisão para aumentar resultados no negócio. Que negócios? A princípio, empresas técnicas, indústrias, caldeirarias, ferramentarias, metalúrgicas. Dentro desse contexto, Cauê, eu tenho um negócio local. Sim, existem programas, mas fica comigo, existe programa específico. Esse aqui é o programa de origem, que depois nasceu braços desse programa de origem. Mas tudo isso aqui faz sentido. Presta atenção aqui comigo, tá bom? O que a gente está fazendo são princípios imutáveis, ok? A gente só faz o ajuste. Primeiro pilar, diagnóstico da estrutura comercial. O segundo pilar, a clareza comercial. Importantíssimo, né? A clareza comercial. É entender o discurso, né? Para muitos aqui, por exemplo, no ambiente digital, a copy, qual que vai ser o discurso de venda? Quem é o público? Né? Qual que é o perfil do público? Qual que é o perfil comprador, tomada de decisão, perfil de comunicação, perfil de apresentação? Como a gente junta tudo isso, né? Terceiro pilar. Aí sim, né, o desenho da estrutura comercial. A gente está falando qual que é o processo que vai realizar a venda. É um processo offline, é um processo online, é uma venda direta, é uma venda indireta, é um misto. Vai ter as duas, vai ter uma. Vou usar o canal, vai ser um LinkedIn, vai ser um Instagram, vai ser um Facebook, vai ser um anúncio, um ads, vai ser telefone, vai ser um time comercial no telefone, vai ser uma visita técnica. A gente entende o modelo, tá bom? Estrutura comercial. A gente está falando de vendas sem heroísmo, sem vendedor, estrelinha, tá? O quarto pilar, aqui que eu falei, lembra que eu falei para você que eu precisei aprender a não quebrar antes de aprender a dominar vendas avançadas? Foi porque isso aqui, ó. Controle financeiro e a eficiência operacional. Esse é um pilar para a gente indiscutível. Para manter a estrutura a longo prazo, a empresa ela precisa entender, né, como ela controla o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. E como isso impacta ali na eficiência, a rotina operacional. É uma rotina, eu preciso de estoque, eu tenho centro logístico para distribuir, eu tenho que entender esse contexto e unificar dentro de um núcleo. O princípio do método Lean, né? Do princípio Lean. E o quinto pilar é a rotina de decisão e acompanhamento. Rotina de decisão, a gente está falando de governança, né? E acompanhamento. Cara, para mim, a coisa mais importante é o nosso princípio de acompanhamento. Aqui, né, aqui, ó. O método, ele é um só. E o que muda, geralmente, é a profundidade, o ritmo e a quantidade de ciclos de acompanhamento e ajuda na rotina de tomada de decisão. Então, a gente tem programas que variam, né? Um programa de 12 meses, programa de 6 meses, um programa de 3 meses, um programa de um mês e um programa de um dia um pontual. Cauê, qual que você recomenda? O de 12 meses, sem sombra de dúvida. 12 meses. Nosso acompanhamento é, começa a se tornar, sabe, tem todo esse controle financeiro, todas essas informações, você começa a transformar o seu cenário, né, a sua empresa, né, os processos, em uma máquina de previsibilidade. Você- E uma máquina de previsibilidade traz confiança, traz mais respaldo para você tomar decisões mais assertivas, mais confiante. Sai do eu acho ou funcionava assim lá atrás e agora. O importante é os dados atuais, tá? E vamos lá. Tá vendo esses 5 pilares? Esses 5 pilares, eles foram a forma organizada que eu encontrei para pensar e decidir como manter o negócio lá de Jato d'Água, tá? E esses são os mesmos 5 pilares
que me tirou de uma dívida de quase 700 mil para um modelo de negócio previsível e com o dobro de lucro na última linha de um demonstrativo de resultado, de um DRE, ok? E na indústria, a gente sabe quais são as margens, a linha de serviço. É serviço. Vamos continuar aqui, eu gosto muito. Cauê, tá, o que que isso resolve na prática? Bom, traz clareza, previsibilidade e controle. O que eu estou trazendo aqui para você não é sobre vender mais rápido, ou seja, né, não é acelerar as vendas, que é muito comum, né, a gente vê na internet. E eu falo para você, alguns gurus aqui trazem umas promessas que eu falo, meu Deus, quando eu olhei aquelas luzes, sabe, eu queria, aí eu comecei a ver, meu, isso aqui não aplica para mim, né? Eu estou falando sobre crescer um negócio tradicional, um negócio mais, vamos lá, tem um modelo, uma pegada mais offline, uma possibilidade real de conectar online, isso é inevitável, por sinal, ainda mais hoje em dia com a inteligência artificial, usar a inteligência para poder aumentar o faturamento, dobrar resultados, dobrar faturamento, dobrar lucro, triplicar. Óbvio que precisa de uma estrutura, né? Então é sobre crescer com controle e não perder, nem crescer com controle, é não perder o controle. Porque é muito fácil perder o controle quando se cresce muito rápido. É muito rápido perder o controle quando cresce. Em outras palavras, é sobre sustentar o resultado positivo mês após mês. Lembra, eu saí de uma dívida de, quase chegou a 700 mil, 788, 87, 9 mil, quase 700 mil, para uma empresa com previsibilidade, controle e lucratividade previsível. E eu sustentei mês após mês, depois que eu comecei a implementar aqueles 5 pilares com intencionalidade. Tá entendendo? Vamos lá. Qual é um curso genérico? Então, aqui você não depende de mim. Eu não estou para ficar te ensinando teoria. E também não é uma consultoria mais tradicional, onde eu vou aí e resolvo. A gente tem essa solução também, tá bom? Mas o que eu estou falando para você é sobre um método de estruturação de decisão. Então, a ideia é que você passe a dominar o processo, passo a passo. E o processo é o processo com uma estrutura de decisão, um processo que te ajuda a tomar decisões para aumentar os resultados. Que resultados? Comerciais, financeiro, esses são os prioritários. E acaba gerando impacto em outros pilares ali, no contexto de um modelo de negócio. Eu quero deixar bem claro, o que eu estou trazendo aqui, tá? Isso tudo não substitui o modelo de gestão da empresa. O que eu estou trazendo aqui é um modelo, uma estrutura que organiza a forma como decisões comerciais, decisões financeiras, elas são eventualmente tomadas. Aqui, por exemplo, dentro desse contexto de 5 pilares, o objetivo é tornar o negócio autônomo, sem dependência de nós, por exemplo. O que nós gostamos é implantar, a empresa domina e ela decide se ela quer ter o nosso olhar dentro do negócio. Cara, essa é a melhor coisa que tem. É permitir ela ter o controle. E não nós, né? Eu já tive uma situação que, quando ela tem uma coisa, eu ficava dependente. Cara, a pior coisa é você depender de alguém para poder dar certo. Não, cara, muito ruim. Né? Gente, vamos chegando aqui ao final. Então é o seguinte: o próximo passo, inevitável, é clareza. Não é uma decisão precipitada. Seguinte, existe um diagnóstico estratégico
para entender se esse método, né, 5 pilares aqui, faz sentido para a sua empresa. Eu vou ser bem objetivo, tá? Se o método fizer sentido, a gente avança. Primeiramente, você tem que falar, calma aí, não, isso aí faz sentido. Eu ou o meu time confirmar que faz sentido para o seu negócio a nossa metodologia, a gente avança, a gente apresenta. Se não fizer sentido, você muito provavelmente vai sair com mais clareza do que entrou, certo? Então, existe um próximo passo natural, existe uma conversa estratégica para entender se isso faz sentido para o seu momento ou não. É uma conversa objetiva, tem até um material para trazer um pouco mais de profundidade de tudo que eu trouxe aqui, e existe um momento que você chama o meu time para ele confirmar uma conversa objetiva, rápida, algumas poucas perguntas para entender se a gente apresenta o projeto final ou não. E aí você decide por si mesmo se faz sentido. Fechou? Aqui abaixo vai ter um link, ou se você estiver vendo no Instagram, vai ter o link lá na bio, tá bom? Clica lá, você vai para um documento, vai trazer um pouco mais de profundidade do que eu trouxe aqui nessa apresentação, e ao final você vai conseguir falar com o meu time. Eu vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo conteúdo e no próximo material. Até lá!